Você tem um imóvel locado? Ou você mora em um imóvel alugado? Você é um construtor autônomo e não registra a ou todas as etapas da evolução da sua construção? Locador ou inquilino e fazem aquele acordo de cavalheiros e não registram o valor do aluguel mensal? Sou Neuza Manfrim, contadora de empreendedores e negócios digitais. Ajudamos sua empresa, seu negócio a pagar o menor imposto dentro da lei e trazemos informações e atualizações como é o assunto de hoje. Neste vídeo, não quero me estender a fazer muitas contas ou te sugerir receber seu aluguel por uma empresa e não pelo seu CPF. Meu intuito aqui é colocar o seu dedo na tomada da nova realidade e te dar um choque, no sentido em fazer você entender que coisas que faziam não poderá mais. O assunto é muito sério e vai mudar muitas práticas, com riscos e multas para quem não se adequar. Estou falando do CIB. Então vamos começar? Vou fazer como um jogo de perguntas e respostas. Você sabe o que é o CIB? A partir de 2026, a Receita Federal passa a ter um instrumento poderoso para fazer cruzamentos entre locatários e locadores. Estamos falando do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, e será integrado ao Sistema Nacional de Informações Territoriais, chamado SINTER. Teremos um Registro Nacional de Imóveis, um banco de dados nacional que irá mapear todos os imóveis urbanos e rurais, com ou sem construção, declarados ou não. Ele foi criado em 2021, através da Instrução Normativa 2030, mas estava ali paradinho. Qual é a finalidade, o objetivo deste cadastro, o CIB? Criar um código identificador único, como o nosso CPF, que todo imóvel terá. Será válido em todo o território nacional, para cada unidade imobiliária, com área e posição geográfica em um mapa. Este código permitirá a localização precisa e padronizada dos imóveis, incluindo quem é o proprietário dele e quem alimentará toda a base deste cadastro. Eles serão gerados automaticamente quando as prefeituras e o órgão de cadastro nacional de imóveis rurais compartilharem seus dados e ficará disponível no portal da Receita Federal. Então eles sairão da origem dos cadastros. Imóveis urbanos, os dados serão fornecidos pelas prefeituras. Imóveis rurais, pelo Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Imóveis públicos da União, os dados serão produzidos pela Secretaria da Coordenação e Governança do Patrimônio da União. E quem fiscalizará estes cadastros? Presta atenção, compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a administrar o CIB. Então vimos que este cadastro já foi criado lá em 2021, mas estava imóvel. Mas em 16 de janeiro de 2025, tivemos a Lei Complementar 2014, a nossa da reforma tributária, e já está se ouvindo há tempos sobre IBS e CBS. E lá, já nas disposições finais, no artigo 265, o CIB está de volta. E no artigo 266, coloca uma data para ele sair do congelamento: 12 meses para as capitais dos estados e o Distrito Federal, e 24 meses para os demais municípios, para que incluam o código CIB em seus sistemas. Lembrando que a Receita Federal tem um prazo que chamamos de prescricional e pode retroagir até 5 anos para fiscalizar, cobrar tributos e exigir a apresentação de documentos que comprovem o que ela entender ser necessários. E já estamos acompanhando que ela está fazendo bom uso disso. O Airbnb teve que informar, a pedido da Receita Federal, os valores que os locatários receberam desde 2020. E como tudo isso vai me afetar? Vamos lá. A partir de 2026, com a entrada deste sistema, a Receita Federal terá uma visão além do alcance, que de uma forma muito simples vai ligar o locatário e o dono do imóvel. E se o aluguel não for declarado, a multa vai para os dois. Exatamente, para o proprietário e mais ainda para o inquilino, para os donos que locam seus imóveis. Se declara os rendimentos de aluguel, ok. Se não, a Receita Federal irá cruzar as informações do CIB com a sua declaração de imposto de renda. E lá na tela inicial do programa do IRPF, da identificação do contribuinte, todos devem e informam o endereço de residência.
e até atualizam quando está diferente da base da Receita Federal. Ela mesma acusa isso. Quem já declara sabe muito bem os campos que eu estou mencionando. E lá na aba de bens e direitos, você informa o bem ou os bens que você possui, inclusive os imóveis, e até identifica o tipo: casa, apartamento, barracão. Só por aqui já está claramente visível se você mora ou não no imóvel próprio. Caso o proprietário de fato não declare o valor dos aluguéis, a multa pode chegar a 75%, mais juros e correção. E esta multa para o locador não é sobre o valor do aluguel, e sim sobre o imposto de renda que deveria ter sido recolhido via carnê-leão. E em caso de reincidência, a multa pode ser dobrada. Agora, para os locatários. Quem achou que por não ser dono não teria nada a ver com isso, ainda mais se o inquilino entrega sua declaração de imposto de renda, é só analisar o endereço residencial na identificação do contribuinte. Lembra? Não encontrando este imóvel na sua relação de bens, o imóvel não é seu. Não sendo próprio, é locado. E sendo locado, você paga aluguel. E é só ver que este mesmo bem é o endereço de um imóvel que pertence a outra pessoa, que declarou normalmente lá na sua relação de bens. É só voltar um pouco e conferir se o proprietário está declarando a renda deste aluguel, mesmo que não tenha contrato. Mesmo que o pagamento até seja em dinheiro, mesmo que entre no acordo para nenhum lado declarar, passarão a ser rastreáveis e fiscalizáveis. Agora, para o inquilino, a multa é de 20%, aí sim, sobre o valor do aluguel não declarado. Agora vou comentar algumas situações em comum. 1. O locatário paga o aluguel por meio de reformas ou benfeitorias que fez no imóvel, e não com dinheiro. A Receita Federal considera este valor como renda do proprietário e deve ser tributado normalmente como aluguel. 2. O imóvel é de um familiar e eu não pago aluguel. Ele cedeu para mim. Não tem por onde correr. O regulamento do imposto de renda, no artigo 41, inciso 1º, diz: na hipótese do imóvel cedido gratuitamente, constitui rendimento tributável na declaração de ajuste anual o equivalente a 10% do seu valor venal ou do valor constante na guia do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, correspondente ao ano calendário da declaração. Então agora, literalmente, o de graça sairá caro. Melhor começar a cobrar este aluguel. 3. Imóveis em construção. Aqui não é bem uma situação atípica, mas quando se trata de um construtor autônomo, nem sempre o registro da evolução desta construção fica claro, e o Código CIB acompanhará o ciclo de vida do imóvel, cada etapa, e isso inclui o nascimento dele, a sua construção. Eu consegui chamar a sua atenção? Teremos muitos outros vídeos, mas este era mesmo para que você comece a entender que mudanças estão às portas e mesmo que inicie em 2026, tem a questão de retroagir 5 anos, então de fato já começou. Ajude este canal, deixe seu like e se inscreva. Compartilhe também este conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Alerte todas as pessoas do seu círculo. Um grande abraço. Sucesso e até o nosso próximo encontro.